Olá, senhoras! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Tô gravando hoje direto da mesa porque não quero enrolação. Quero mostrar logo pra vocês essas belezinhas. Esses dois aqui foram os últimos lançamentos da Trace Seu Traço, os aguardados, esperados e aclamados sketchbooks craft pontilhado e quadriculado. Mostrei lá nos stories como foi todo o processo de criação desses sketches e deu um pouquinho de trabalho, mas agora quando eu vejo esses dois sketches prontos, eu sinto uma alegria imensa justamente pela dificuldade de encontrar sketchbooks no mercado que tenham essas características, que sejam em papel craft e que tenham o quadriculado e o pontilhado. Já que eu falei sobre isso, vou mostrar aqui em primeira mão todos os papéis que eu gastei durante o processo de criação desses sketches. Todas essas folhas foram impressas na tentativa de encontrar um padrão para o pontilhado e para o quadriculado. Teve muitos erros, muitos assim, olha, tipo, saía um pontilhado assim muito pequeno. Eu fiz o teste das cores que vão na capa. Depois começou a sair um quadriculado também muito pequeno. E aí eu fui testar a intensidade da cor. A impressora começou a amassar alguns papéis e começou a embolar lá dentro até que eu conseguisse descobrir o que rolou. E aí começou a imprimir um pontilhado grande demais. Eu saí do pequeno para o grande demais. E a impressora começou a imprimir de forma falhada. E depois ela começou a imprimir dessa maneira estranha. Gente, foi muita dor de cabeça até eu conseguir encontrar um padrão e conseguisse imprimir todos os miolos de papel craft pontilhado e quadriculado. Deu muito trabalho. Bom, eu guardo todos esses papéis até hoje, não joguei fora, não pretendo jogar, talvez eu transforme esses papéis em um rascunho, ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer alguma coisa, afinal até os rascunhos da Trace Seu Traço tem que ser de papel craft, mas enfim, hoje não é dia de falar sobre os erros e acertos da Trace Seu Traço. Hoje é dia de falar sobre esses sketches maravilhosos que nós temos aqui. E é isso que eu vou mostrar para as senhoras agora. E só para as senhoras ficarem por dentro do que está rolando por aqui, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, querendo saber se as senhoras tinham alguma dúvida sobre esses produtos aqui. Então, as dúvidas que surgiram, eu vou responder nesse vídeo também. Uma das perguntas que surgiram por lá foi em relação ao tempo de produção. Quanto tempo eu gastava para produzir esses sketches? Eu não produzo por unidade, eu produzo por lote. Então, digamos que, por exemplo, eu comecei imprimindo todas as capas e depois eu voltei a imprimir a logo para fazer as contracapas. Depois desse processo, aí eu fui e coloquei a capa dura, né? Colei o papelão em todas essas capas e contracapas. Então eu faço tudo isso com toda a matéria-prima que eu comprei. Geralmente eu vou chutar aqui, mais ou menos, eu diria que umas 2 semanas para produzir em média uns 50 sketchbooks desse daqui. Outra pergunta era se esses produtos iriam ser fixos no estoque da Trace Seu Traço. Para isso, a gente precisa analisar a aceitação de vocês em relação a esse produto, mas pelo que eu vi até agora, eu posso dizer que sim, que esses produtos vieram para ficar. Começando então com o sketchbook queridinho das senhoras, que é o sketchbook craft pontilhado. Ele vai com essa faixa de identificação que todos os sketches da Trace Seu Traço tem. Vem com o nome do produto, as especificações, o site, o CNPJ, a marca aqui em cima. Então ele vai para que a senhora possa identificar as características do produto. Falando sobre a parte externa, tudo aqui foi pensado para que se tivesse um ar minimalista, mais sofisticado. Todas as cores foram pensadas para que elas se combinassem, para que ficasse um tom mais monocromático. No verso do sketchbook nós temos apenas a presença da logo da Trace Seu Traço aqui na parte de baixo, para que então quando você abrir o sketch, toda a surpresa esteja na parte de dentro. Só lembrando que eu mostrei todo o processo de criação da capa dura desses sketches lá no meu Instagram. Eu fiz um IGTV mostrando como eu faço as capas duras por aqui. Então, se a senhora não conferiu, passa lá no meu Instagram, @TraceSeuTraço, para conferir esse processo. E agora, abrindo o sketch, então, nós temos esta belíssima página de papel craft pontilhado. Toda essa produção do sketch foi feita por mim, essa senhora que vos fala, como eu mostrei pra vocês. Fiz muitos testes até chegar nesse resultado final, que era exatamente o que eu queria.
um pontilhado que não fosse nem tão claro, nem tão escuro, que não fosse tão grande também, nem tão pequeno. Então eu acabei chegando nesse resultado final que me agradou bastante. Todas as folhas são pontilhadas frente e verso, tá? E as folhas desse sketch são 90 gramas, que é o padrão de gramatura que geralmente os bullet journals usam. Como os primeiros sketches da Trace Seu Traço já são feitos com papéis craft de alta gramatura, eu considerei que seria uma boa opção trazer esses sketches com essa gramatura menor e com esses padrões diferentes de impressão. Bom, e agora, não menos importante, temos também sketch craft quadriculado, que também vem com a faixa de identificação do produto. A capa segue o mesmo padrão, a contracapa também, mas o miolo dele segue o padrão quadriculado. Eu quero transformar esse sketch em um Motivation Journal. Acabei de inventar? Acabei de inventar. Eu quero transformar esse sketch em uma coisa muito específica. Eu quero colocar aqui dentro apenas coisas que me motivam, principalmente mensagens que as senhoras deixam para mim no Instagram, em outras redes sociais, falando sobre o meu trabalho, falando sobre mim, sobre a minha arte, algumas coisas que me inspiram. Eu quero transformar esse caderno em literalmente um caderno de motivação. Para isso, então, eu resolvi fazer uma bela capa para este senhor aqui. Então eu fiz esse rascunho com esta frase: priorize os motivos que te fazem sorrir, que eu acho que tem tudo a ver com o propósito pelo qual eu destinei esse sketchbook. Então eu vou finalizar essa arte com vocês hoje neste vídeo. E antes de começar a finalizar a nossa arte, eu quero responder aqui duas perguntas de uma vez só. A primeira em relação à gramatura. Eu já falei aqui, mas eu quero reforçar que esses sketches possuem papéis de 90 gramas por metro quadrado. E a segunda pergunta que tem relação com essa primeira é sobre a aquarela, se eu consigo usar aquarela. Eu já mostrei para as senhoras que é super possível usar aquarela no craft, mas com esse tipo de gramatura eu não aconselho fazer a técnica molhada, que é aquela técnica que você encharca o papel com água e depois vem depositando o pigmento. Sobre os materiais que eu aconselharia vocês a usarem nesse tipo de papel, seriam o water brush, que tem o controle de saída de água. E sobre a aquarela, senhoras, eu não vou ter muitas opções, inclusive não consigo nem abrir a que eu tenho. Mas enfim, eu uso essa aquarela escolar aqui da Molin. Eu já falei várias vezes sobre ela, porque afinal é a única que eu tenho. Ela me custou na época R$13 e é a que eu uso até hoje. Então, sobre indicações de aquarela, eu não vou ter muito repertório para mostrar para as senhoras, mas eu te garanto que com essa daqui também funciona. Falando sobre a arte, então, essa daqui é a paleta de cores que eu escolhi. É uma paleta de cores bem quente, bem colorida. Já que a intenção é transformar esse caderno em algo motivacional, eu quero colocar bastante cores aqui. E aqui do lado, separadinho, eu também deixei alguns tons de azuis, porque eu quero fazer esses detalhes aqui em volta em azul. Então eu vou fazer uma letra de cada cor nesses tons de cores mais quentes. Aqui eu quero fazer um degradê. Aqui também eu quero fazer um degradê. O banner eu ainda não sei que cor eu vou fazer, eu vou indo no feeling. E o azul depois eu vou finalizar essa arte dando os toques finais.
aqui agora para fazer o banner, eu vou usar a única cor que eu não usei no degradê, que tá aqui em cima, que é o vermelho. Então eu vou pegar aqui esses dois tons de vermelhos, um mais claro e um mais escuro. Aí eu vou pintar o centro mais claro e vou pintar as extremidades do banner com o vermelho mais escuro. Mas antes de fazer isso, para não apagar o meu rascunho, eu vou passar o nanquim, tá? Nessas letras aqui do banner, para eu apagar e não perder o rascunho que eu já fiz. Prontinho, senhora, já dei o toque com o azul, eu achei que ficou belíssimo. E agora eu vou aparecer com os truques e a magia da edição com o nanquim todo passado nessa arte. Bom, senhora, já completei a minha missão de passar a caneta nanquim por toda essa arte. Fica muito diferente, né, senhora? Pode confessar, eu sei que fica muito diferente. E eu amo quando eu passo a caneta nanquim, já posso ver a arte praticamente pronta. Eu terminei à noite e, como eu sempre falo para as senhoras, eu não gosto de gravar à noite por causa da iluminação. Então eu deixei para gravar hoje de manhã, são exatamente 7h33 da manhã, eu já estou gravando, porque eu sou uma senhora millennial, não é mesmo? Enfim, eu deixei esse momento... Obrigada, moça, tudo bom? Eu deixei esse momento para passar a caneta branca junto com vocês, porque eu quero dar alguns detalhes em branco, e é isso que a gente vai fazer agora. Aqui eu passo a caneta com a mão bem leve, para ela ficar como se fosse um efeito falhadinho. Então eu vou passando aqui do lado da sombra, para que ela mantenha esse efeito falhadinho que eu gosto. Eu tô gostando ultimamente de usar. Principalmente aqui no banner, tá vendo? O vermelho ficou muito escuro e eu ainda fiz esse efeito que deixou mais escuro ainda. Então a caneta branca vai ajudar a fazer um pontinho de luz aqui nessa arte. Finalizada, a capa do meu sketch está pronto, senhora. Olha que coisa mais linda. Eu acabei colocando um tracinho aqui embaixo porque eu achei que ficaria, né, combinandinho, sei lá o que passou na minha cabeça. Mas enfim, a capa do sketch está pronto. E agora que eu terminei, eu acho que eu posso responder mais duas perguntas em relação a esses sketches. A primeira em relação a qual eu recomendo mais para fazer um lettering maroto. E na verdade os dois, né? Afinal, como eu falei antes, as especificações dos dois são as mesmas. O que vai mudar de fato é o padrão de impressão na parte de dentro, o pontilhado e o quadriculado. Então, em relação à especificação do papel, não tem diferença entre eles. Então você pode usar qualquer um dos dois e pode escolher aí o padrão que você acha mais interessante. E a última pergunta, mas não menos importante, é em relação a quando esses sketches estarão disponíveis para compra. E eu vos digo que já estão, senhoras. Vou deixar o site da Trace Seu Traço linkado aqui embaixo, então se a senhora tiver interesse de adquirir um desses dois modelos,
exemplos ou vários outros tipos de sketches que nós temos disponíveis lá na loja também. O link vai estar aqui embaixo na descrição. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que as senhoras tenham gostado de conhecer esses dois mais de perto, que tenham gostado de acompanhar o processo dessa arte que fizemos juntas, e deixa aqui pra mim nos comentários ideias de como eu posso utilizar esse sketch quadriculado. E se a senhora gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, isso me ajuda demais, principalmente porque eu estou começando aqui nessa plataforma. E é claro, se você gosta desse conteúdo de papelaria, de empreendedorismo, de arte, de lettering, já se inscreve no canal porque tá saindo vídeo por aqui toda semana. E é claro, não se esqueçam, tracem o traço de vocês, sejam felizes e até a próxima!